Saudações em mais um vídeo da ação da Escola Sabatina. Esteja conosco, pois você é o nosso convidado muito especial. E esta semana teremos o estudo da ação número 9, que tem como tema o fundamento do governo de Deus. E hoje estamos com o nosso irmão Oscar neste estudo, então esteja conosco até o fim. Irmão Oscar, o que tem a dizer com o tema logo ao iniciar este tema número 9? Saudações, queridos irmãos em Cristo. Temos aqui uma lição bastante rica, a lição número 9, com o tema o fundamento do governo de Deus. Bem sabemos que, de facto, Deus tem um governo e a base do seu governo é a lei. E por que a lei? É que a lei revela o próprio caráter do nosso Deus. Então, quero convidar assim, querido irmão, para juntos estudar esta lição e de tal maneira que consigamos colocar em prática os mandamentos de Deus como a nossa única regra de fé e prática com base na palavra do Senhor. Muito bem, exatamente. Para você que ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e também compartilhe este vídeo, trazendo também os seus comentários para o crescimento do canal. E para dar seguimento, acompanhe aí, junto conosco, no versículo para memorizar, verso para memorizar. Assim diz a palavra do Senhor. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então nós sabemos claramente que a palavra nos mostra que houve uma guerra no céu. Quando nós vemos, não é, no livro de Apocalipse, capítulo 7, houve uma guerra tremenda lá no céu. Mas, se o tema já nos chama a olharmos para aquilo que é o fundamento do governo de Deus, então, se houve guerra, é porque houve uma análise naquilo que é o fundamento do governo de Deus. Então, por que que muitas das vezes existem guerras entre nações? O que acontece é que talvez uns não concordem com aquilo que é a governação de um, então quer-se mudar os estatutos dentro do país ou dentro da Constituição aí em diante. Então, o que aconteceu é que lá no céu houve uma guerra, e esta guerra aqui tem uma razão, ok? Tem um princípio, alguma coisa estava sendo negada por alguma parte dos habitantes do céu, que são os anjos. E nós sabemos que, como sempre, o mal sempre perde e o bem sempre ganha. Então, resultou na decaída mesmo do Lúcifer e os seus anjos. Então, esta lição vai nos mostrar exatamente o que é que terá acontecido lá no céu, o que é que se terá negado ou revogado, exatamente. Muito bem. Quando falamos do fundamento do governo de Deus, e logo em princípio, de acordo com o verso áureo em Apocalipse capítulo 12, verso 17, nós encontramos o dragão, que é Satanás, que vai fazer guerra contra a mulher. De acordo com as profecias, a mulher aqui é a igreja, e com o remanescente da mulher, ou seja, a igreja remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, para logo percebermos melhor este grande conflito que fez com que surgisse essa guerra no céu, é que foi violado este fundamento do governo de Deus, que é a lei. E a lei de Deus representa o amor, porque Deus é amor. E o caráter de Deus é manifesto através do amor. Por isso, no livro de João, nós lemos: porque Deus amou o mundo, Ele deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o fundamento do governo de Deus é este amor. Uma vez que um anjo, que é o dragão, neste caso, antes mesmo de ser o dragão e Satanás, Lúcifer, não quis colocar em ordem ou seguir aquele que é o fundamento do governo de Deus, ele uniu-se a alguns anjos que por ele foram enganados, então fez esta guerra. Então, ao fazer esta guerra no céu, este conflito foi transferido dos espaços celestiais para a terra. Por que razão? Satanás continua esta guerra com os nossos primeiros pais, que é Adão e Eva. Por isso, logo lá na profecia de Gênesis 3,15, nós vimos que haveria uma guerra entre a mulher e a serpente a perseguir o descendente, que é Jesus Cristo. Então, a igreja, que é representada aqui pela mulher, os descendentes da mulher, descendente da igreja, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo ou têm o testemunho de Jesus. Talvez o querido irmão pode estar a perguntar: o que é o testemunho de Jesus? Ainda no livro do Apocalipse, capítulo 19, versos 10, a palavra de Deus nos diz o que é o testemunho de Jesus. Venha comigo para Apocalipse, capítulo 19, versos 10. Assim diz a palavra do Senhor: prostrei-me
aos seus pés para adorá-lo. E ele me disse: não faças tal, só conserva o teu e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, queridos irmãos, Satanás não está irado com todas as igrejas. Ele ira-se com os descendentes da mulher, ou o descendente, a igreja remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia. Assim sendo, com este verso áureo, queridos irmãos, vemos nós que estamos dentro de um grande conflito. Quando decidimos colocar Deus em primeiro lugar, obedecer os seus mandamentos e ter o espírito de profecia em prática, Satanás se ira. Por que razão? Porque estamos prontos para obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos. E é isto que trouxe este conflito no céu, porque o governo de Deus tem como fundamento a sua lei. Muito bem, realmente em todos os lugares existe uma lei a ser seguida. Quando ela é quebrada, aí há, na verdade, uma guerra. Quando nós avançamos para a lição de domingo, tem o título O Santuário e a Lei. Nós, na semana passada, na lição número 8, enfatizamos um bocado sobre a questão do santuário. Então, Deus mostrou a Moisés o santuário celestial, que este devia ser copiado para aqui na terra. Sendo assim, todas as lições que eram mostradas no santuário terrestre, então, elas levavam ao homem pecador a olhar para o santuário celestial. Então, há algumas coisas muito importantes que devem ser compreendidas quando se fala do santuário. Então, é a escola que o homem ou o pecador pode ter para conseguir o caminho da salvação. Então, todo o trabalho de redenção é feito dentro do santuário. Sendo assim, nós quando lemos o livro de Levítico, nós encontramos o trabalho que era feito dentro do santuário. Então, o sacerdote ele ficava no santuário e recebia todo o pecador que rendia a si mesmo com o pecado e vinha até ao santuário, que era para poder remir-se os pecados, trazendo uma ovelha ou um outro animal para se servir de expiação dos seus pecados. Mas um dado muito importante na lição de domingo é que olhamos muito mais para o dia de expiação. Em todo o ano, as pessoas traziam as suas ovelhas, traziam os seus animais para que o pecado pudesse passar para os animais e assim pelo sangue serem redimidos os pecados. Nós agora olhamos para o dia que o sacerdote fazia expiação, entrava no lugar santíssimo uma vez ao ano. Então, quando nós olhamos para o santuário e a lei, nós encontramos que onde o sacerdote entrava uma vez ao ano é onde tinha a Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança, continha ali uma coisa muito importante, que era a lei. Não é possível existir um governo ou um lugar onde não haja uma lei. Então, esta lei servia de quê? Servia de expiação. Então, quando nós olhamos para o lugar santíssimo, vemos o sacerdote a entrar para fazer um trabalho muito importante. E nós sabemos que há 2000 anos atrás, Jesus esteve aqui na terra. Então, ele ascendeu para o céu. Por quê? Porque ele é o sacerdote, É o sacerdote não nascido por homens, como era também o Arão. Mas para fazer expiação, ele tinha que entrar também no lugar santíssimo. Então, não seria o tempo agora de nós imaginarmos ou refletirmos que Jesus está a fazer ou a terminar o trabalho que era feito no santuário, no lugar santíssimo, no dia de expiação. Não será este o dia ou o tempo em que nós estamos já a viver no dia de expiação, esperando a saída do sacerdote para saber se está ou não tudo feito? Não será que esta lei faz sim parte do tempo em que nós estamos a viver para que nós possamos consagrar e também guardar essa lei de Deus que fazia parte do santuário para o dia da expiação? Ok, muito bem. Antes mesmo de olharmos a questão do santuário, conforme já vínhamos estudando desde a lição passada e antepassada, o ponto principal que nós temos que perceber é que se a lei de Deus é o fundamento do seu governo, temos que perceber que a negação desta lei é que trouxe este conflito no céu. Por que este conflito surge no céu? É que Satanás, que é Lúcifer, ele queria ser adorado, mas Deus apresentou Cristo Jesus naquela hoste angelical
e disse que a presença de Jesus equivalia à sua própria presença. Por que razão, queridos irmãos? Jesus Cristo é Deus. Hoje nós vemos muitos que negam Jesus Cristo como Deus, mas Jesus Cristo é Deus. Em João capítulo 10, versos 30, eu convido o irmão que possa ler esse texto. João capítulo 10, versos 30, a Bíblia nos diz claramente: eu e o Pai somos um. E em 1 João capítulo 5, versos 7, a Bíblia também nos diz: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Então, o fundamento do governo de Deus é a sua lei. Satanás, não querendo obedecer à lei do Senhor, não querendo olhar para Jesus Cristo como Deus, ele então iniciou essa rebelião. Ele iniciou este conflito. Mas o livro de Hebreus, queridos irmãos, o livro de Hebreus, capítulo 1, a partir do verso 1, nos diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Cristo é Criador, Ele é que fez todas as coisas, visíveis e invisíveis, e Ele nos deu a sua lei, que é o fundamento do seu governo. Então, quando olharmos a lei de Deus, ou quando olhamos na lei de Deus, o mandamento, o 4º mandamento, nos mostra que Ele é Criador, porque a Bíblia nos diz claramente em Êxodo capítulo 20, os versos 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por que razão? 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então ali nós vemos o mandamento que nos aponta para um Deus. Por que Ele é Deus? Porque Ele fez todas as coisas, visíveis e invisíveis, e Ele ordena que este dia seja honrado e dedicado a Ele como Criador. Então o fundamento do governo de Deus é a sua lei. Mas o 4º mandamento, que faz parte da lei de Deus, mostra que Ele é Deus. Assim sendo, queridos irmãos, é esta lei que foi, na verdade, tida como a base do fundamento do governo celestial, que Satanás não quis obedecer. O mesmo ele faz nos nossos dias, faz com que muitos desobedeçam a lei de Deus e, de forma especial, o 4º mandamento, que aponta o sábado como Deus sendo o Criador de todas as coisas. Então, no verso 7, ainda do livro de Hebreus, lemos: ainda quanto aos anjos se diz, aquele que seus anjos fez ventos e os seus ministros labaredas de fogo, mas acerca do Filho, e o trono de Deus é para todo o sempre. Queridos, no livro de Hebreus capítulo 1, que estamos lendo, os versos 5, ainda diz a palavra de Deus: pois a qual dos anjos jamais se diz, tu és meu filho, e hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao ser introduzido o primogênito no mundo, se diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, Cristo é Deus. O fundamento do governo celestial é a sua lei. E é esta lei que Satanás quis guerrear, e hoje está guerreando com os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amém. Guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Dando seguimento, na lição da segunda-feira, temos como título a imutabilidade da lei de Deus. Então, só o tema nos mostra claramente que a lei de Deus é imutável. No capítulo 25 do grande conflito, nos diz claramente que Satanás era feliz e vivia seguro quando guardava os mandamentos de Deus. Mas no momento em que ele decidiu em quebrar esses mandamentos, ele, na verdade, encontrou-se em trevas. E ele quer, na verdade, levar muitas pessoas nessas trevas. Por isso, em Apocalipse, quando a palavra do Senhor diz na eliminação de Satanás definitiva, mostra claramente que o fogo eterno foi simplesmente preparado para Satanás e os seus anjos. Porém, infelizmente, a todos aqueles que forem a abraçar, as obras de Satanás também serão levados junto a este fogo. Quando nós olhamos para o livro de Mateus, capítulo 5, versos 17, aqui nós lemos claramente, a palavra nos mostra a imutabilidade da sua lei. 5, versos 17. Assim diz a palavra do Senhor: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas.
não veio abrogar, mas cumprir. Ok? Então, Jesus não é o que veio mudar a lei de Deus, porque mesmo quando ele ascende aos céus, os seus discípulos continuaram a guardar a lei de Deus. E o sábado, como o dia do Senhor, eles continuaram, como nos mostra o exemplo de Paulo e, entre outros, os discípulos. Então, eles continuaram a guardar a lei de Deus, enfatizando também a lei do quarto mandamento, que é o sábado, porque a lei não pode mudar. Quando nós olhamos para 1 de João, capítulo 5, versos 17, assim nos diz a palavra do Senhor. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então, nós olhamos aqui para o verso 18, nos mostra claramente que todo aquele que vive, transgredindo a lei de Deus, está no pecado. Quem nos leva, afinal, a nós cometermos esse pecado? É o próprio Satanás. Mas tudo depende exatamente de nós. Então, nós olhamos ou vemos que a lei de Deus é o fundamento do seu governo. E ele não muda. Lendo um bocadinho aqui, diz que, visto que a lei é uma transcrição do caráter de Deus, o fundamento do seu trono e a base moral da humanidade. Então, Deus, trazendo os mandamentos à terra, queria fazer do homem a sua semelhança. Então, nós fomos feitos à semelhança e imagem de Deus, na perfeição. Por isso, ele nos diz, Jesus Cristo nos diz que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Deus. Então, há uma tendência realmente de mudar a lei. Mas será que é Jesus que mudou? Será que é os tempos que mudaram? O que na verdade podemos encontrar nessa mudança visível agora? Muito bem, nesta lição de segunda-feira, que fala-nos daqui a imutabilidade da lei de Deus, de facto Deus é eterno e a sua lei também é eterna, porque a lei de Deus revela o caráter, revela quem é Deus, e Deus é amor. Agora, o que tem que ficar claro, queridos irmãos, é que Satanás é apresentado nas Santas Escrituras como o pai da mentira. Ou seja, Satanás é o pai da mentira, é o mestre do engano. Então, mesmo que Satanás tente falar a verdade, não consegue, porque ele é o pai da mentira. Lembram quando Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão, no ano 27, por João Batista? O céu abriu-se e ouviu-se uma voz dizendo: este é meu filho, em que nele tenho prazer, obedeçam. Mas quando Cristo foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, ali apareceu Satanás para tentar Jesus. Então Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, Cristo tem dúvidas de que é o Filho de Deus? Não. E todos ouviram no Rio Jordão uma voz que o disse: este é meu filho. E muitos ouviram. Mas Satanás, como é o pai da mentira, ele disse: se tu és, porque ele não consegue falar a verdade. Então há muitos hoje que seguem Satanás, tornam-se filhos do diabo, mentindo. Mas a lei de Deus, que é o fundamento do governo de Deus, nos diz claramente: não dirás falso testemunho, não mentirás. Ou seja, mentir é pecado. Como é que sabemos que mentir é pecado? Porque a lei nos aponta que mentir é pecado. Então, se não existisse a lei, não saberíamos que mentir é pecado. Se não existisse a lei, não saberíamos que adultério é pecado. Se não existisse a lei, não saberíamos que fazer imagens de escultura é pecado. Então, a lei é o fundamento do governo de Deus. A lei revela o próprio Cristo. A lei revela o próprio Deus. Então, se Deus é eterno, a sua lei também é eterna. Então, ela permanece para todo sempre. Agora, um apelo aos queridos irmãos metodistas wesleyanos. No livro O Sermão do Monte, isto na página 128, assim escreveu John Wesley, o fundador dos metodistas wesleyanos. O que escreveu John Wesley? Porque nós vemos hoje muitos metodistas não guardam o sábado. Mas o que escreveu o fundador? John Wesley. Porque há muitos hoje metodistas wesleyanos, talvez que não saibam disto. No livro O Sermão do Monte, escrito por John Wesley, assim afirma: a lei ritual ou cerimonial entregue por Moisés aos filhos de Israel, contendo todas as injunções e ordenanças relacionadas aos antigos sacrifícios e serviços do templo, nosso Senhor veio destruir, dissolver e abolir. Mas a lei moral, contida nos 10 mandamentos, é reforçada pelos profetas
ele não removeu. Está claro, queridos irmãos? Quem está a dizer isto? João Wesley, o fundador dos metodistas wesleyanos. Então, queridos irmãos, nós precisamos voltar às Santas Escrituras. A lei de Deus, ela é eterna. A lei de Deus não muda, ela permanece para todo sempre. Conforme já estava sendo dito aqui em Mateus capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque enquanto o céu e a terra permanecerem, jamais irá sair da lei uma simples vírgula ou um simples traço da lei de Deus, mostrando que a lei permanecerá para todo sempre. Então, queridos irmãos, alguns dizem que nós guardamos o domingo porque assim nos ensinaram os nossos pais. Nós guardamos o domingo porque assim nos ensinam os nossos bispos, os pastores ou profetas. Mas venha comigo para o livro de Atos capítulo 5, versos 29. Atos capítulo 5, verso 29, nos diz algo fundamental aqui, a respeito disso. Como é que Pedro e os demais apóstolos responderam? Numa situação igual, em que nós temos que tomar uma decisão, ou obedecer à lei de Deus ou à lei dos homens. Assim respondeu Pedro. Atos capítulo 5, verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus que os homens. Se a lei de Deus ela é eterna, importa obedecer a Deus que os homens. Os homens podem decretar qualquer que seja o dia para adoração, mas nós temos que basear-nos no assim diz o Senhor. Isaías 8:20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. O que significa, queridos irmãos, que a âncora da nossa salvação é Jesus Cristo. E Jesus Cristo guardou o sábado, mostrando que a lei ela é eterna. Então, lá em Lucas capítulo 4:16, vemos Cristo Jesus guardando a lei, observando o sábado e dando os discípulos também a observarem os mandamentos. Então, a lei de Deus ela é eterna porque revela o seu próprio caráter. Então, se Deus é eterno, a sua lei também será eterna. Nós continuaremos a guardar o sábado na eternidade. Muito bem, na eternidade continuaremos a guardar o sábado. Já na lição da terça-feira, temos como título o sábado e a lei. Então, nós encontramos nos 10 mandamentos o fundamento do governo de Deus junto com o seu amor. Jesus, tendo ele nos amado, também nos ensinou a guardar a lei. Então, nós vemos os exemplos de Jesus, e quando ele estava aqui na terra, ele era, ainda jovem, era ajudante do seu pai. Ele trabalhava na carpintaria, ele era carpinteiro, sabemos todos nós dessa história. Mas ao chegar o dia do sábado, segundo a lei, segundo o seu costume, ele ia às sinagogas para estudar junto com os irmãos a palavra do Senhor, porque isto vem desde o princípio. Sendo assim, quando nós vemos Satanás se rebelando contra essa lei, é que ele, na verdade, queria ser adorado. E quando nós olhamos para os 10 mandamentos, o primeiro mandamento nos mostra que não podemos ter outros deuses diante de Deus verdadeiro. Então, Satanás, ele quebrou todos os mandamentos. E quando nós chegamos para o mandamento do sábado, ele colocou um dia contrário, um dia diferente do sábado. Nós, quando corremos, por exemplo, para a lei número 5, diz que devemos honrar os nossos pais, obedecer aos nossos pais. E sendo Deus o criador do próprio Lúcifer, então ele desobedeceu. Então toda essa lei foi quebrada. Então não vale a pena defender-se ou tentar defender-se em dizer que guardando uma e deixando a outra parte, estaremos a guardar a lei de Deus. Muito bem, vamos então ver o que é que diz a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 2, versos 10. Diz o seguinte: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Vou me demorar um pouco para explicar esta parte. A palavra do Senhor aqui em Tiago está nos apontar exatamente aos 10 mandamentos. Eu tenho ouvido muitas pessoas a ler este versículo interpretando de uma forma muito contrária, dizendo que o versículo está a se referir às demais leis
que foram estabelecidas até com o povo de Israel. Nesse caso, quando eles apostataram, quando eles começaram a colocar muitas leis feitas por homens, ok? Andar em longas distâncias nos dias de sábado, não curar as pessoas enfermas nos dias de sábado, não se refere a esta lei. Está-se a referir à lei dos 10 mandamentos. Por essa razão que nós encontramos a referência dos 10 mandamentos. Então, vamos lá dar continuidade aqui ao versículo 11. Diz, porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Então, estamos a mostrar realmente os 10 mandamentos. Não vale a pena colocar um de uma forma isolada. E Jesus já disse que não veio mudar. Então, não foi por ele. Algum poder maligno é que nos leva a nós transgredirmos a lei e nos sentirmos, em algum momento, meio seguros de que estamos a guardar a lei de Deus, mesmo excluindo de forma consciente. Então, será que não é um engano que está-nos a cobrir neste tempo em que nós estamos a viver? Infelizmente, há muitos que não percebem que a Bíblia endossa o sábado como dia de adoração. Então, assim sendo, alguns até afirmam que não existe a ordenança ou a lei do sábado no Novo Testamento. Isso é engano. Infelizmente, é a falta de compreensão daquilo que é a Santa Escritura. No livro do Apocalipse, capítulo 1, versos 10, o apóstolo João diz que achei-me em espírito no dia do Senhor, que é sábado. Porque quando vamos para a lei de Deus em Êxodo, capítulo 20, diz que lembra o dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Então, quando João lê Apocalipse capítulo 1, versos 10, que já fazia referência, ele diz que achei-me em espírito no dia do Senhor. Ou seja, a revelação que João recebeu na ilha de Patmos foi uma bênção, porque ele recebeu essa visão num dia de sábado. Agora, o próprio livro de Hebreus, o apóstolo Paulo também fala de que aqueles que não creem no Senhor, que não guardam os seus mandamentos, por causa da sua rebeldia, não entrarão no seu descanso, porque o sábado foi dito aos antigos e permanecerá para todo sempre, porque revela o caráter de Deus. Venha comigo para o livro de Hebreus, capítulo 4. Assim diz a palavra do Senhor. A respeito do sábado, queridos irmãos, no Novo Testamento, Paulo, que era um guardador do sábado, escreveu em Hebreus, capítulo 4. Temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes foi proveitosa, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, atenção, queridos irmãos, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Quando é que Deus disse? Lá no Êxodo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Continua, versos 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia. Qual é o 7º dia? Sábado do Senhor. Quando isso foi dito? Lá no Antigo Israel, quando através de Moisés, Deus deu as tábuas escritas com seu próprio dedo a sua lei. Versos 4. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia. E descansou Deus no 7º dia de todas as suas obras. Por que Paulo faz referência ainda do sábado, se o sábado já passou? É porque o sábado é eterno. Os rebeldes não entrarão no descanso do Senhor. Então nós precisamos, queridos irmãos, levar esta mensagem a muitos que não conhecem, porque esta mensagem é fundamental. O sábado é o selo de Deus. O sábado é a marca distintiva que nos mostra Jesus Cristo, que nos mostra Deus como Criador. Por isso, em Ezequiel capítulo 20, versos 20, diz-nos a palavra do Senhor. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que saibam que eu sou o Senhor, Deus que os santifica. Enquanto temos o sábado como selo e a marca de Deus, também teremos um outro dia, que não é o sábado, isto é, domingo, como marca da besta. Queridos irmãos, talvez muitos não percebam,
Mas o domingo é a marca da besta, porque o sábado é a marca de Deus. Então, se nós não entendermos esta mensagem, muitos irão receber a marca da besta por falta de compreensão e o desejo de cumprir os mandamentos do Senhor. Mas Ezequiel, conforme fazia referência, 20, versos 20, nos diz: e também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que saibam que eu sou o Senhor Deus que os santifica. Neste livro, Apocalipse 13, de Marvin Monroe, nas páginas 196, diz-nos algo muito fundamental aqui, queridos irmãos, a respeito da lei de Deus, a respeito do sábado. Eu quero convidar o irmão a acompanhar comigo o que diz Marvin Monroe neste livro, Apocalipse 13, a respeito do sábado. Diz o seguinte, o autor. Estamos lendo o livro Apocalipse 13, do autor Marvin Monroe. Diz o seguinte: a questão do sábado será o ponto controverso no grande conflito final, em que o mundo inteiro será envolvido. Cada instituição, sábado ou domingo, traz o nome do seu autor, a marca indestrutível que revela sua autoridade. Enquanto o sábado revela que Deus é criador, o domingo, não sendo uma instituição bíblica, mas sim do papado, então o papado revela através do domingo a sua autoridade. Então nós temos o sábado como o selo e a marca de Deus, temos o domingo como a marca de Satanás, porque através do papado eles mudaram a lei de Deus, transferindo a solenidade de sábado para o domingo, sem nenhum respaldo bíblico, sem nenhum embasamento das Santas Escrituras. Então, queridos irmãos, o que tem que ficar claro é que até hoje ninguém tem a marca da besta, mas muito em breve, quando o decreto dominical for trazido à tona, aquele que não aceitar guardar os mandamentos de Deus e receber a marca de Deus, que é o sábado, consequentemente receberá o domingo como a marca da autoridade papal, porque ele será obrigado a guardar aquilo que traz os emblemas, as insígnias de Satanás, que é o papado, que é o Vaticano, que levou o domingo como dia de adoração sem nenhum respaldo bíblico. Muito bem, então acabamos correndo e chegar na lição da quarta-feira, que referencia a marca da besta, que muitos até podem se perguntar: o que é a marca da besta? Será que é aquilo que a televisão tem nos mostrado, a mídia tem nos mostrado, que as pessoas aparecem com um carrinho na testa, na mão? Então, nós, pela Bíblia, encontramos a marca de Deus. É fácil encontrar, identificar a mentira se nós temos a verdade. Por isso nós vimos em Apocalipse que a Satanás irou-se contra a mulher. Então, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm fé de Jesus. Sendo assim, é fácil nós encontrarmos a marca da besta, porque conhecemos a marca de Deus. E a marca de Deus é o dia do sábado. Será que os irmãos que guardam o domingo pelo ensinamento, será que os irmãos que guardam o domingo porque os antepassados mostraram, ensinaram esse domingo como dia da guarda, será que eles já pararam para questionar-se pela Bíblia se está escrito alguma parte na Bíblia que fala ou que referencia esta mudança de sábado para o domingo? Será que há um questionamento profundo quanto a esta parte, ou mesmo aos autores, não é, que mudaram o sábado para o domingo? Estão conscientes e eles reconhecem que nós é que mudamos esses dias? Será que não podemos encontrar bases que nos fundamentam sobre isso? Claramente, evidências existem, evidências bíblicas. O livro de Daniel, capítulo 2, verso 25, nos diz que um poder ia se levantar e ia mudar os tempos e a lei. E nós vimos que no dia 7 de março de 321, Constantino promulgou um decreto que todos devessem transferir a solenidade do sábado para o domingo. Então, assim iniciou esta mudança de sábado para o domingo. Foi uma tentativa, porque a lei de Deus permanece para todo sempre. Apenas os que estão enganados continuam guardando o domingo. Então, nós vimos também que o Papa Gregório alterou os calendários e hoje nós usamos o calendário gregoriano, mostrando que a profecia de Daniel, capítulo 7, versos 25, ficou claro e cumpriu-se quando esses dois autores entraram em cena. O Constantino mudando a lei de Deus de sábado para domingo e o Papa Gregório alterando os calendários. Então, queridos irmãos, o livro do Apocalipse capítulo 13 deixa claramente
quem é a besta que sobe do mar e quem é a besta que sobe da terra. E nós precisamos ficar claros e cientes, sem rodeios, precisamos dizer aos irmãos que estão nos acompanhando lá em casa. A besta que sobe do mar é o papado. E a besta que sobe da terra, Estados Unidos da América. Esta besta que se levantou como um cordeiro, porque Estados Unidos da América se levanta como uma nação cristã e que quer avançar com a liberdade de consciência. Mas isto está perdendo o foco. Nós vemos agora a liberdade de consciência sendo restringida na América. E nós vemos que enquanto eles vão restringindo a liberdade de consciência, as igrejas protestantes estão sendo protestantes apóstatas porque querem voltar a adorar a primeira besta. Então, o papel da besta que sobe da terra é fazer com que todas as nações voltem a adorar a besta que sobe do mar, que é o papado. Ou seja, com a vinda do decreto dominical, nos Estados Unidos da América do Norte, todo mundo vai voltar a guardar o domingo como lei. Por isso, queridos irmãos, a lição nos diz claramente aqui, ainda na lição de quinta-feira e o estudo adicional da sexta-feira, que a união da igreja e o Estado há de ser um último ato do engano terrível, porque quando o Estado unir-se à religião, ou quando o Estado unir-se à igreja, virá o decreto dominical e as nossas liberdades serão restringidas. Então nós precisamos estar firmes e pregar as 3 mensagens angélicas do Apocalipse capítulo 14. Porque a primeira mensagem angélica nos diz que nós temos que guardar o sábado. Porque a primeira mensagem angélica nos aponta para Deus como Criador. Nos aponta quem é o nosso Criador. E nós, como criaturas, temos que guardar o sábado. Porque assim nos diz a primeira mensagem angélica. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar a todos que habitam sobre a terra, a toda tribo, nação, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e todas as fontes das águas. Agora, queridos, qual dos mandamentos nos diz que este é o Criador? É o sábado. Lembra do dia de sábado para o santificar. Porque em 6 dias fez o Senhor todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então nós precisamos guardar o sábado e sermos selados com esta verdade, para evitarmos a marca da besta, que é o domingo. Muito bem. Então, este, na verdade, foi o resumo da lição número 9. Então, nós vemos claramente que mesmo chegando à lição da quinta-feira, nos mostra que há uma necessidade de ser pregada esta mensagem angélica. Como então o irmão poderá pregar esta mensagem enquanto talvez ainda não entrou na guarda do sábado? Então, esta primeira mensagem do Apocalipse nos mostra que nós devemos primeiro aceitar a guarda dos mandamentos e, em referência, o dia de adoração, que é o dia do sábado. Então, este dia é o dia do Senhor. Por essa razão que nós todos somos chamados a adorar ao Deus Criador. Porém, em algum momento, existe um grande conflito. Então, Satanás irou-se contra esta mulher, esta igreja, e ela sempre vai combater contra esta igreja. Então, não se sinta excluído nessa, mas você também deve entrar e guardar o dia do sábado, para que Deus possa te reconhecer que este é o meu filho. Então, como forma de terminar e dar as últimas considerações, o que é que o irmão tem a dizer aos nossos irmãos que nos acompanharam desde o início até agora que estamos para terminar? Muito bem, aconselhar os irmãos a estudarem a palavra de Deus e colocar em prática, saber que a lei de Deus ela é eterna, revela o seu caráter, é a base do seu governo. Então, antes mesmo de terminar, recomendar a leitura do livro Apocalipse 3, de Marvin Monroe, e ele diz aqui nas páginas 197, a marca da besta é um sinal ou marca da autoridade da besta do mar, que usa essa autoridade para impor sua adoração ao mundo. Os adventistas entendem que a besta que sobe do mar representa o papado, e assim a marca da besta será a marca da autoridade do papado, e a marca da besta é o domingo. Então nós precisamos pregar e precisamos levar as pessoas a viverem e receber este presente de Deus, que é a lei de Deus, e também gozarem da liberdade de consciência, adorar a Deus verdadeiramente, sem coerção. Devemos fazer aquilo que fez Roger Williams, defender a separação entre a igreja e o Estado, porque quando a igreja unir-se ao Estado, virá a perseguição aos fiéis seguidores dos mandamentos de Deus e os que têm o testemunho de Jesus Cristo.
Então, em 1735, Roger Williams foi um dos primeiros a defender a separação da igreja e o Estado. Então, nós precisamos também, assim como fez Roger Williams, também defendermos a separação da igreja e o Estado. Porque quando isto acontecer, queridos irmãos, e de facto irá acontecer, haverá uma grande perseguição. De que lado tu estarás, irmão? Guardando sábado ou domingo? Este é o meu apelo, que possamos pesquisar as Santas Escrituras e vermos de facto que a lei de Deus ela é eterna. Muito bem, a revelação está clara, a marca da besta já existe, é possível identificar que é o domingo e o tempo, na verdade, de nós mudarmos, o tempo de nós aceitarmos e abraçarmos Cristo Jesus é este, porque o tempo está próximo e Apocalipse capítulo 1, versos 3 nos diz exatamente isso. Muito obrigado por nos ter acompanhado desde o início até o fim desta lição. Você é, na verdade, sempre o nosso convidado muito especial. Se ainda não se inscreveu neste canal, então inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe o vídeo, dê os seus comentários e assim nós podemos seguir com o estudo da lição da Escola Sabatina. Obrigado e até a próxima.